Olá! Hoje vamos falar sobre um tema delicado e complexo: o luto pela amputação de um membro do corpo. E sim, mais uma vez eu venho aqui falar sobre luto não se tratar exclusivamente de morte. E digo mais: o luto pela perda de um membro pode ser um luto não validado socialmente. Para alguns pode parecer óbvio que diante da perda de um braço, uma perna ou qualquer outra parte do corpo, o amputado tenha razões para sofrer, e esse sofrimento deve ser chamado de luto. Mas na prática, o que acontece é que com frequência os amputados escutam das pessoas que eles deveriam estar felizes por terem sobrevivido. Uma pessoa pode ter que amputar um membro de um corpo em razão de problemas vasculares, trombose, até complicações de Covid, câncer, até mesmo acidentes em que um membro tenha sido decepado. Silenciar ou inibir o luto dizendo que a pessoa tem que comemorar por estar vivo é completamente inadequado. É preciso respeitar o processo da pessoa. No início, a pessoa pode não considerar uma bênção ter sobrevivido. Ela pode achar que teria sido melhor morrer a ter sido amputada. Olhar o lado bom pode ser difícil na amputação recente, e acontecimentos como estes, inclusive, aumentam os riscos de suicídio, e essas pessoas necessitam ter o seu sofrimento reconhecido, necessitam de acolhimento e suporte. Diante da perda de um membro de um corpo, a pessoa amputada lida com consequências físicas desta perda, mas também com as consequências sociais, além de sofrer o impacto emocional destas perdas. Parkes, um importante pesquisador e teórico do luto, realizou uma pesquisa comparando o luto pela amputação de um membro com o luto de viúvos e viúvas e concluiu que em ambos os tipos de luto, os enlutados apresentam reações de choque e negação no início do processo do luto, mas que, diferentemente dos viúvos e viúvas que apresentaram melhoras dos sintomas com o tempo, os amputados permaneceram por mais tempo envolvidos com a perda do membro do corpo. E o Parkes atribuiu esta diferença na elaboração destes tipos de luto diferentes ao diferente apoio social recebido, né? A partir deste resultado de pesquisa, nós podemos reafirmar o poder que o apoio social tem para facilitar a elaboração do luto. Outro achado importante da pesquisa do Parkes foi que 63% dos entrevistados admitiram estar preocupados com o que foi feito com o membro do corpo deles após a amputação e se mostraram tranquilizados se soubessem que o seu membro do corpo havia sido encaminhado para pesquisas médicas. Nunca é só um braço ou uma perna. Existem inúmeras perdas secundárias que estão associadas ao significado simbólico daquele membro, além do impacto daquela perda na realidade prática da pessoa. Na amputação de uma parte do corpo, perde-se a função física daquele membro, a sensação do membro amputado, perde-se o corpo perfeito, o papel que a pessoa tem dentro da família muda, o papel social dela pode mudar, perde-se liberdade e autonomia, torna-se um pouco ou muito mais dependente de ajuda. Se estamos de acordo que diante da amputação de um membro do corpo daremos início a um processo de luto, então também podemos esperar reações como choque, negação, barganha e apelar com Deus, esperança de um milagre, raiva, agressividade, medo de não ser aceito, retração, isolamento social, depressão, negação da amputação expressa pela negação de necessidade de pedir ajuda, resistência em se adaptar à nova realidade, negação do tratamento, resistência em se engajar na reabilitação. É muito comum que as pessoas que perderam um membro continuem a sentir o membro amputado
E isso acontece porque a representação deste membro permanece no córtex cerebral por um tempo. O nosso cérebro precisa de um tempo para entender que aquele membro não está mais lá. Assim como diante de uma mudança no mundo real, os mapas virtuais levam um tempo para serem atualizados, podendo por um período apresentarem divergências entre o mundo real e o mundo virtual. O nosso cérebro também possui mapas virtuais do nosso corpo e esses mapas vão ser atualizados com o tempo, né? O mesmo acontece no luto por morte. Então, por esta razão, os enlutados continuam colocando o prato na mesa, escutam a voz do falecido, o barulho da moto no horário que o falecido costumava chegar em casa e outras manifestações semelhantes que mostram o quanto que a elaboração do luto depende muito mais do que apenas aceitar a realidade da perda. É necessário tempo, inclusive para que o cérebro dê conta de atualizar o mapa virtual com a realidade. E aí, gostou de saber disso? Se você acha essa informação relevante, continue nos acompanhando. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa saber e vamos juntos conscientizar a população e contribuir para uma sociedade mais empática, inclusiva e acolhedora. Até o próximo vídeo. E lembre-se que a gente não precisa passar por essas coisas sozinho.